Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal. Para quem está chegando agora, o meu nome é Gil. Aqui a gente fala sobre economia básica sem frescura e principalmente sobre as experiências reais, de uma pessoa que veio de uma realidade de muita pobreza. Hoje eu vou falar de um tema que é mais do que importante, é um tema que ele é vital, sobre a importância de toda pessoa pobre ter uma reserva de emergência. Eu vou relatar para vocês o dia que a reserva de emergência literalmente me salvou. Eu me lembro como se fosse hoje, né, gente? O dia em que eu fui trabalhar e foi comunicado de que eu estava sendo desligada da empresa. Até ali naquele momento eu não tinha nada em mente, assim, de trabalho. Eu não tinha pensado em uma outra alternativa, mesmo porque não teve, assim, um aviso prévio. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu tinha ali uma reserva de emergência de aproximadamente uns R$8.000. E é algo que eu tenho muita resistência, gente, em ter que usar o dinheiro que eu guardo, embora eu tenha muito claro na minha cabeça que o valor que eu guardo, eu tenho esse valor justamente para isso, para um momento de emergência. E eu não tô falando aqui uma emergência de, nossa, precisei de um tênis, vou ter que mexer nesse valor, vou comprar. Não, eu falo emergência é para saúde, é para um momento de desemprego, mas quando a gente tem essa mentalidade mesmo, assim, de construir um patrimônio da gente, a gente tem essa resistência, né? Porque, afinal de contas, a gente quer multiplicar aquele valor e não regredir. E foi o momento que eu pensei, você tem uma reserva de emergência. Calma, que tudo vai se resolver. E aí eu respirei fundo, gente, eu procurei não me desesperar. Na época eu já morava sozinha, eu arcava com os meus próprios, gastos e custos ali fixos, da minha vida, com tudo, desde a internet, energia, água, aluguel. E o engraçado é que, quando eu passei a morar sozinha, eu sempre contava com esses imprevistos. Ao mesmo tempo que eu pensava, nossa, eu tenho essa reserva de emergência e eu não quero usar, e todas as vezes que eu guardo dinheiro até hoje, eu penso, isso aqui, eu moro sozinha, se chegar um momento em que eu preciso usar, eu vou ter esse valor para eu ir me virando ali com as minhas, com os meus gastos, até eu me recolocar no mercado de trabalho. E assim, gente, eu vinha guardando todos os meses um pouquinho, todos os meses, religiosamente. E aquele dinheiro, que parecia quietinho ali na conta, ele se transformou no meu superpoder, Ele me deu paz. Ao mesmo tempo que eu pensava, ai meu Deus, eu vou ter que usar, eu vou ter que regredir, ele também me deu paz, porque eu falei, é isso, não tenho o que fazer, eu vou ter que usar, porque eu vou precisar pagar as minhas contas, Afinal de contas, eu sou uma adulta e eu vou ter que arcar com tudo isso. E, gente, assim, ó, foram 6 meses que eu consegui me manter só com essa reserva, Eu conseguia pagar todas as minhas contas básicas, eu conseguia me alimentar sem passar vontade, sem precisar pedir R$1 emprestado a ninguém, assim, da minha família, a amigos. E isso não tem preço, E me deu a tranquilidade que eu precisava. E ao mesmo tempo eu pensei, nossa, eu realmente fiquei adulta e eu realmente consegui superar esse momento da minha vida. E aí eu lembro, gente, que eu tentei trabalhar a minha mente, nessa questão de não me desesperar mesmo e procurar um novo trabalho. Não com calma, obviamente, porque quando a gente está nessa realidade, nesse cenário, a gente não tem calma, mas procurar não se desesperar, totalmente para que isso não atrapalhe ali o nosso processo, E para que você também não precise, aceitar qualquer proposta de qualquer salário que venha, E aí o que eu fiz? Eu comecei a enviar currículos pelo LinkedIn, eu comecei a fazer processos seletivos, participar de entrevistas, E esperar pela oportunidade certa. E graças a Deus, adivinha? A oportunidade certa, ela veio. E quando veio, era uma empresa que nem era aqui no meu estado, era em outro estado, era uma empresa nova no mercado e ela tinha um salário que era justamente o dobro do que eu estava ganhando nessa empresa anterior. E quando veio esse trabalho, eu pensei, nossa, isso é coisa de Deus. E aí eu comecei a pensar, gente, a reserva de emergência, ela não só salvou a minha vida, como ela me ajudou a conquistar um futuro melhor. Porque eu tinha medo de sair daquele trabalho que o salário era bem baixinho, era pouco mais de um salário mínimo. Depois consegui essa empresa que já me pagava o dobro.
E depois dessa empresa eu consegui outra que me pagava o dobro desse valor. Então não tem como eu pensar em outra coisa, a não ser, foi um presente divino para mim, eu penso dessa forma. E agora, depois desse, né, breve relato, você pode estar pensando, Gil, isso é lindo, mas como eu faço, né, para construir, né, essa reserva de emergência? Eu tenho um vídeo anterior aqui que eu vou tentar deixar ele aqui linkado, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou te dar alguns passos que eu usei, que eu acredito que qualquer pessoa pode começar, mesmo que ela ganhe pouco. O objetivo, né? Você tem que ter esse objetivo. O porquê, né? Sua reserva de emergência, ela é para imprevisto, né? É para demissão, é para um problema de saúde. Não é para você comprar uma TV nova, não é para você comprar um bem, né? Ah, nossa, minha TV aqui de 32 polegadas, eu vou trocar por uma de 40, de 70 polegadas. Não. Como o nome já fala, reserva, né, financeira, reserva de emergência são para essas situações. E o quanto guardar? O quanto guardar é uma questão que ela é muito relativa, né? O ideal, para mim, né, pela minha experiência, é você ter valores ali que possa te garantir de 3 a 6 meses, né, dos seus gastos essenciais. O que são os seus gastos essenciais? Energia, água, aluguel, prestação da casa, né? Caso você tenha um financiamento. Esses são seus gastos essenciais em que você precisa construir a sua reserva financeira, sua reserva de emergência, pensando no quanto você gasta, o quanto que você gasta por mês e quanto você gastaria em 6 meses. É dessa forma que eu construo a minha reserva financeira. Mas não se assuste, gente, o importante é você começar. Né, começar com 20, 30, 50 reais, né? Não é porque aconteceu comigo de eu ter sido, né, desligada de uma empresa e ter que ficar 6 meses vivendo de reserva de emergência que vai acontecer com você e vai acontecer no seu trabalho. Mas é muito importante você ter uma meta inicial. Sua meta inicial é R$1.000, porque com esses R$1.000 você consegue pagar quantos meses, né, de energia, de água, de telefone, caso você tenha, de mercado também, que é muito importante quando a gente fala da alimentação. Então, assim, pra mim, que sou uma pessoa que não tenho filhos, que moro sozinha, é muito mais simples eu construir essa reserva, né? Eu não tenho uma pessoinha ali que depende de mim, que eu preciso pensar em material escolar, nem nada disso. Então, assim, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, mas independente de tudo isso, comece juntando os R$50 ali na sua conta, faça uma conta, seja uma conta digital, e esqueça daquele valor que você está guardando ali para algo futuro. E como começar? Automoção, gente, no mesmo dia em que você recebe o seu salário, você já separa ali um valor, como eu falei, 50, 20 reais, já configura uma transferência ali automática para essa conta que você fez só para esse fim. Porque eu sempre penso assim, gente, se você não vê o valor que tá saindo ali da sua conta, você não vai sentir tanta falta assim, porque ele vai sair automaticamente. Da mesma forma como você coloca ali, por exemplo, o débito automático todos os meses para pagar a sua conta de energia, de água. O salário caiu na conta, descontou, você não viu e é isso. Sei, gente, que é difícil. Eu sei que quando sobra pouco, a gente pensa em 1000 outras coisas para fazer com aquele dinheiro. Mas eu estou aqui hoje para te falar que vale muito a pena cada centavo sacrificado, entre aspas, que você coloca na sua reserva financeira. Ter uma reserva financeira não é sobre ser pão duro, gente, é sobre se amar também, é sobre se dar de presente a tranquilidade, a paz, né? É você pensar, não, se daqui a 6 meses eu for demitida do meu trabalho e não conseguir uma recolocação profissional, eu vou ter essa tranquilidade, essa estabilidade, como eu falei ali atrás, né? É sobre você também valorizar o seu, né, a sua mão de obra, o seu trabalho. É sobre saber que o que vier, você vai dar um jeito se você tem um valor ali para te manter por alguns meses e por um tempo, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu quero muito saber de você. Você já tem uma reserva de emergência? Já passou por um aperto que ela te salvou? Ou está começando agora? Conta aí nos comentários, né, como
está a sua jornada, a sua experiência ela pode inspirar muitas outras pessoas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me faz um favor, né, dá aquele like, né, para ajudar o YouTube a começar a entregar o meu canal para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal e ativa aqui, ó, o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E compartilha, né, com aquela amiga, aquele amigo, aquele parente, aquele primo que também precisa ouvir isso. Um beijo enorme e lembre-se, sua paz financeira começa com o primeiro passo. Até o próximo vídeo. Tchau!